Este podcast fictício não tem a intenção de mexer com os direitos autorais nem com a imagem de ninguém, mas as informações de dados são reais e receberão seus devidos créditos. Nicole Silveira não é escritora, mas é atleta. Como forma de representá-la, Maria Luísa interpretará com base em entrevistas da vida real. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo de Federal. Um podcast que foi desenvolvido com a intenção de sempre manter você o mais informado possível. Eu sou o Xavier, um dos apresentadores aqui do programa. E para todo mundo ver, eu sou um garoto branco, de cabelo preto, liso e curto. Eu estou usando a camisa do IF, que ela é branca com verde, uma calça marrom. E ao meu fundo tem um cenário com o logo do Papo de Federal, algumas medalhas e um pisca-pisca. E aí galera, eu sou Poliana, também uma das apresentadoras e idealizadoras deste podcast. E também, pra todo mundo ver, eu sou uma garota parda com o cabelo castanho ondulado. Estou com a mesma camisa de Heitor do IF, verde, o branco e com o mesmo cenário de Heitor. Bom, como vocês sabem, esse mês estamos produzindo uma série de episódios sobre assuntos do ramo do esporte. E estamos aqui com a nossa convidada Nicole Silveira, que vai comentar e acrescentar muito no nosso Papo de Federal. Bom, o tema da nossa mesa de hoje vai ser a representação das mulheres nos Jogos Olímpicos de Inverno. E por isso a gente decidiu trazer a Nicole, né? Nicole Silveira foi a atleta brasileira sensação da última edição dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. Ela foi destaque no skeleton e outros esportes dentro e fora do gelo. É enfermeira e, além disso tudo, é uma escritora, né? E usa da sua aptidão de escrita para poder contribuir e fazer uma análise sobre a representatividade feminina nos Jogos Olímpicos de Inverno. Bem-vinda, Nicole! Olá, ouvintes, espectadores. Queria agradecer a Poliana e ao Xavier pelo convite para falar de um assunto tão importante, mas que também tem tão pouco espaço na internet atualmente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nicole, você pode descrever sua imagem para que pessoas com deficiência visual possam te ver? Claro, eu sou uma mulher parda, eu tenho cabelo longo, castanho, meio ondulado nas pontas. Eu estou com uma blusa preta, com uma estampa meio de oncinha, e o símbolo da CBF aqui no canto esquerdo. E eu tô no cenário branco com pisca-pisca em cima. Que querida, né, gente? E olha que foi uma luta pra trazer ela pra cá, viu? Ela com a agenda cheíssima, do outro lado do planeta, mas conseguiu fazer esse esforço. E eu acredito que esse vai ser um dos melhores episódios da nossa série. Então, já que estamos aqui, roda a vinheta! Mas então, como especial dedicado à última edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, que foi ano passado, a gente trouxe Nicole aqui, mas antes de tudo, conta pra gente, o que são afinal os Jogos de Inverno? É no mesmo estilo dos Jogos Olímpicos de Verão que a gente já está acostumado a ver, de 4 em 4 anos. A diferença é que eles são dedicados a esportes que são praticados no gelo e na neve. Também é um estilo mais recente, porque ele começou mesmo assim, ao redor de 1924. Eu entendo que os jogos envolvem neves e tal, mas queria saber se você poderia falar pra gente quais são as modalidades, para o pessoal do caso entender melhor. Atualmente são 15 modalidades, se eu não me engano, sendo 8 do gelo e 7 na neve. Aí dentro de cada categoria elas vão se dividindo em esportes, como curling, hóquei no gelo, patinação artística, snowboard, esqui, biatlo, combinado nórdico, entre outros. Que massa, não sabia que tinha todos esses. É uma estrutura sempre aprendizado, né? Mas mudando de assunto, que é pelo qual você está aqui principalmente, que é a representatividade feminina, como é que foi o processo da participação feminina nos Jogos de Inverno? A gente sabe que as Olimpíadas normais elas vieram antes, né? Então foi aderindo essa parte da participação feminina durante o tempo. Como as Olimpíadas de Inverno elas são uma coisa mais nova, elas já contavam com a participação feminina, porém muito reduzida. Na primeira edição das Olimpíadas que aconteceu, que foi em 1924, tiveram 3 mulheres credenciadas para um total de 250 participantes. E atualmente, apesar de ser atual, na última Olimpíada que aconteceu, 55% dos competidores ainda eram homens. Mas a porcentagem atual continua assim? Na realidade, esse dado ele é da última Olimpíada que aconteceu, em Pequim de 2022, que inclusive, justamente por isso, é considerado um marco histórico, porque foi a primeira vez que contou com tanta participação feminina nos Jogos Olímpicos de Inverno. Nos últimos jogos também, anterior a esse, em Pyeongchang 2018, elas eram 41%. E agora,
só 4 anos depois, elas formam 45% do total dos competidores. Nossa, que da hora. O combinado nórdico, por exemplo, que é uma competição que ela junta o esqui com saltos e o cross country, só são provas masculinas, ou seja, ainda existem provas só masculinas. As mulheres competem em apenas algumas das modalidades que existem. Nicole, tem tantas mulheres que têm interesse, mas por que ainda é tão difícil a representatividade feminina nesses tipos de jogos? Por muito tempo, acompanhar as mulheres no mundo do esporte foi um verdadeiro desafio. As esportistas elas enfrentam diversas barreiras, como o preconceito, a falta de acesso aos treinos por serem mulheres, às vezes até uma dupla jornada de trabalho. Elas têm que treinar, elas têm que competir, mas também têm que cuidar de casa, cuidar dos filhos. Elas têm que conseguir balancear isso, equilibrar isso durante toda a jornada delas. Elas também enfrentam problemas como pouca cobertura da imprensa nas modalidades femininas. Um exemplo disso, eu não sei se vocês notam isso, mas é uma realidade muito grande pra gente, É na Copa do Mundo, nossa verdade. pouquíssima gente sabe quando vai acontecer, quem são as jogadoras, quais são os times, como é que vai ser a disposição. Não sei se vocês lembram, mas na Copa do ano passado, o Brasil literalmente parou para a Copa masculina. Todos os jogos brasileiros que tiveram, o Brasil literalmente parou o feriadão, né, assim, para a gente poder ver. Isso acontece com o feminino? Não acontece. Caraca. Então a imprensa ela tem um poder muito grande pra gente, inclusive um poder ruim, né, nesse sentido. Muito importante trazer essa discussão para o dia a dia. A gente consegue ver como o machismo ainda afeta as mulheres. Imagina nos esportes. Mesmo assim, a evolução das mulheres no esporte é muito notável. Elas nunca pararam de lutar pelo direito de competir e ganhar medalhas. Isso é muito triste, né? Pra gente ver como o machismo influencia também diretamente na carreira das mulheres. Mas, quanto à participação das mulheres brasileiras nas Olimpíadas de Inverno, você pode falar um pouquinho sobre como anda esse cenário pra gente? Apesar de não parecer, porque o Brasil não tem muito a ver com o inverno, obviamente, mas nós fomos a federação com mais mulheres nas últimas Olimpíadas. Nós temos esportistas incríveis. Eu poderia citar, por exemplo, a Jaqueline Mourão, que ela vai chegar nas 8 Olimpíadas participadas pelo Brasil. E também a Sabrina Cass, que é bem jovem, mas já ganhou o Mundial. E tem você, né, Nicole? É uma mulher modesta que já conquistou mais de 8 pódios e é uma das maiores representantes femininas da delegação brasileira. Caramba! Às vezes eu não acredito que eu trouxe o Brasil para tão longe. Eu estar em todos os canais do Brasil. Já imaginou isso? Eu, às vezes mesmo, nem acredito. Nunca cai a ficha. Nem sei quando vai cair. Isso é muito bom e a tendência é melhorar, né? A produção mostrou pra gente alguns dados e a gente consegue ver que provavelmente em 2026 vai ter muitas mulheres ainda. Porque desde 2018 já está crescendo o número de credenciamentos. Mas deixa eu falar pra vocês, eu também pesquiso sobre o assunto que vamos trazer aqui. E dessa vez eu fiquei sabendo de uma pessoa bem interessante. A holandesa Arjen Vust fez um feito que nem nomes como Michael Phelps conseguiram. Ao levar o ouro no 1.500 metros de patinação velocidade, se tornou a única pessoa a conquistar 5 títulos nas provas individuais. Desde 2006, ela leva pelo menos um ouro por Olimpíada. Empoderada, né? Eu achei ícone. Mulheres no topo, né? Somos a maioria mundial, a gente deveria refletir isso no esporte. Mas a gente vai chegar lá. Vamos sim, Nicole, viu? E agora, para encerrar o nosso episódio de hoje, a gente vai fazer o nosso clássico joguinho que fazemos com os convidados. A produção nos deu a ideia de fazer uma dinâmica que aumenta a visibilidade das mulheres. Então vai ser o seguinte, eu vou mostrar aqui a foto de um atleta de jogos de inverno e você vai dizer qual é o nome e a modalidade. Então vamos ver se você acerta. Eita, vamos lá. E aí, pessoal, aqui em casa a gente vai começar a nossa dinâmica de sempre. Vocês vão ver como sempre a foto para vocês e aqui a gente vai ver aqui no telão. Então vamos lá, primeira participante. Eu acho que essa é a Lindsay. Lindsay? Lindsay Vonn. Ela faz isso ao vivo. E aí, pessoal, confirma? Parabéns, você acertou. Vai pra próxima. E vamos então para a nossa próxima atleta. Produção. Caramba. Eu acho que essa é a Lélica. Lélica? Eu acho que ela faz esqui. Eu já vi ela no esqui, mas eu acho que ela também é snowboard. E aí, produção, ela acertou? Acertou. Agora, essa não tem como tu conhecer, bora lá. Ah, é da Ribeira. Nossa, essa, né? Ah, essa daí eu conheço mais. E ela é a mais nova da nossa delegação, viu?
Mariana do esqui clássico. E um abraço, viu, Eduarda? Beijo, Eduarda. A todos os atletas, na verdade, né? Inclusive. Agora que tá todo mundo mais informado, a gente chegou ao fim do nosso papo de hoje, pessoal. Obrigada, Nicole, por ter aceitado o nosso convite. Queria falar um pouco mais sobre a representatividade feminina nos Jogos de Inverno. Aposto que vai ser muito útil e inspirar muitas pessoas. Obrigada, Papo do Federal, pelo convite. Foi Nada. muito bom o bate-papo com vocês. Espero voltar mais vezes para poder contribuir com esses conhecimentos. Bom, é isso, pessoal. Obrigada quem ficou com a gente, né, até aqui. Nos acompanhem nas redes sociais, sigam o Papo de Federal, sigam a Nicole Silveira, que é uma grande atleta. E